Olá, boa noite. Que bom que vocês estão aqui hoje. Obrigado a você também que nos acompanha pela internet. Eu vou começar orando para que Deus esteja presente aqui conosco nesta noite. Curve sua fronte. Pai, obrigado por mais uma semana que se inicia. Obrigado pelo momento que teremos agora de abrir a Tua Palavra e estudarmos, Pai, um pouco sobre Ti. Se faça presente nesse momento, Senhor. Que Seu Santo Espírito guie esse estudo. É isso que eu te peço. Santo nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, como vocês devem saber, a gente está numa série chamada Felicidade, que fala sobre as bem-aventuranças. Sinceramente, quando o BJ me chamou, eu achei muito legal essa série, com as classes Escola Sabatina fazendo o sermão a cada domingo. Mas aí eu lembrei que da minha classe quem teria que pregar era eu. Então, aí eu tentei fugir, assim. Eu fiquei dando desculpa, não para o BJ, mas eu fiquei pensando, essa data eu não vou poder, porque eu trabalho, então eu não vou poder estar lá pregando. E aí o BJ me manda uma mensagem dizendo que a data da nossa classe havia sido adiada. E aí eu, sério? E aí eu, mas vou procurar outra pessoa para pregar, né? Eu perguntei, tem que ser professor ou pode ser alunos também? Aí ele disse que podia ser alunos, então eu fui ver se alguém queria pregar. Ninguém podia. Então, sobrou eu. E aí eu lembrei de Moisés, quando Deus falou com Moisés na forma de sarça ardente, e que ele chamou Moisés para libertar o povo. E Moisés começou a dar desculpas. Isso está em Êxodo 4, versículos 1, 10 e 13. Eu vou ler aqui para que todos possam entender. Respondeu Moisés, mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. E aí Deus fala para Moisés, ele mostra o poder dele, e mesmo assim Moisés continua dando desculpa. No versículo 10, então disse Moisés ao Senhor, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outra hora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. E aí estava pensando, né? Eu sou uma pessoa de exatas, eu não gosto de falar em público. Para ter uma ideia, quando eu defendi o meu TCC, eu passei a noite anterior chorando, desespero. Mas eu vi que não adiantava dar desculpas, porque Deus queria que eu estivesse aqui agora. Então, aqui estou eu. E quando eu aceitei, então, a vontade de Deus, a gente estava num carro com alguns professores da nossa classe e estávamos conversando sobre... Uma das professoras disse que ela não poderia pregar sobre o assunto de hoje, que é o texto de Mateus 5:5. Deixa eu abrir aqui. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E aí ela disse que ela não era mansa, então ela não poderia falar sobre esse assunto. E aí eu, mas eu também não sou manso, não posso falar sobre isso. E aí a outra professora se espantou. Como assim vocês dois não são mansos? Aí a Jéssica, minha namorada, ela, é que vocês não convivem com ele. Realmente, ela tem muita paciência comigo, porque às vezes eu sou insuportável. Mas então aí uma das professoras indagou, o que é ser manso? E aí eu fui no dicionário. Opa, errei. Isso. O que é ser manso? O dicionário Aurélio, ele diz que manso é quem não é bravo, benigno, de gênio brando, sossegado, tranquilo, sereno. E aí eu fui no comentário bíblico da Igreja Adventista, e lá
dizia que manso é traduzido ou do grego, praus, suave, gentil, ou do hebraico, anal, ani. Eu não sei hebraico, não sei se eu falei certo aqui. Que significa pobre, afligido, humilde. E aí, depois de refletir sobre isso, mais uma vez eu lembrei de Moisés. O espírito de profecia diz que Moisés não era manso naturalmente. Tanto que quando a vez que o egípcio, Moisés descobre que ele tem descendência hebraica, e aí o egípcio está maltratando o hebraico, ele vai e mata o egípcio. E aí, na história de redenção, ela diz que, aqui está falando de Moisés, ele era naturalmente impaciente. Eu lembrei de mim, eu sou muito impaciente. Mas apoderara-se firmemente da graça de Deus, implorando sabedoria do céu, com tanta humildade que fora fortalecido por Deus, e vencera a impaciência de modo que foi por Deus chamado o homem mais manso sobre a face da terra inteira. Se Moisés, que era um cara impaciente, com a graça de Deus foi transformado, então eu ainda acredito que eu posso ser transformado. Essa é a minha esperança. E aqui é o ponto da nossa bem-aventurança de hoje. Nos sermões anteriores, o primeiro falava sobre a pobreza espiritual. E quando a gente reconhece que a gente é pobre de espírito, que a gente sozinho não pode fazer nada, aí a única coisa que nos resta é chorar. Mas Deus é o nosso consolador. E quando temos esse arrependimento sincero e buscamos a graça dele, ele nos transforma. Então, a gente deixa de ser pobre de espírito para ser cheio do Espírito de Deus. E a partir do momento que a gente passa a ser cheio do Espírito, a gente começa a frutificar. Em Gálatas 5, Paulo diz que a mansidão é uma parte do fruto do Espírito. Esse fruto é dividido em 9 partes e a mansidão é uma dessas partes. Então, quando Moisés é transformado pelo Espírito, ele se torna o homem mais justo nessa terra. Com exceção de Jesus, é claro. E então, aí eu fiquei pensando, e por que devemos ser mansos? Mateus 11, 29 diz que tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Aqui também é um texto da Ellen White, do Maior Discurso de Cristo, em que diz que Cristo coloca a mansidão entre os primeiros atributos necessários para habitar em seu reino, em sua própria vida e caráter. Em sua própria vida e caráter revela-se a divina beleza dessa preciosa graça. A mansidão é uma atitude de coração, mente e vida que prepara o caminho para a santificação. Quando a gente reconhece que a gente é pecador, a gente começa a ter o processo a gente é transformado, e aí a gente passa pelo processo da santificação. E para podermos ser santificados, a gente precisa ser humilde, manso e humilde. A mansidão também é um reconhecimento de que eu sozinho não posso nada, e que Deus que é todo poderoso e que pode agir em minha vida. Quando aceitamos mansidão para com Deus, significa que aceitamos sua vontade e consideramos positivamente seu trato conosco, que nos submetemos a Ele em tudo sem hesitar. Quando eu li esse texto, me veio hoje em memória um acontecimento de hoje. Na verdade, faz 7 anos. Mas hoje se concretizou o noivado
deles. Assim, eles começaram a namorar há 7 anos atrás, e esse casal, eles tiveram a paciência. Ele morava em outra cidade, ela estava aqui, mas eles continuaram juntos, pacientes, esperando em Deus. E essa semana foi muito incrível, porque ele estava planejando o pedido de noivado hoje. Só que todas as previsões de tempo estavam dizendo que ia chover. Mas ele entregou nas mãos de Deus, confiou, orou, pediu que a gente orasse também, os amigos. E ontem, eu vendo a previsão do tempo para hoje, eu acho que não vai rolar esse pedido. A previsão era chuva o dia inteiro. Mas eu fui lá, dormi na casa dele, ajudei ele com algumas coisas. E aí a gente acordou hoje às 6 da manhã, chuva. Aí a gente pensou, vai desistir, né? Mas não, ele perseverou. Ele, não, vamos lá. E a gente foi lá no local, chovendo. E aí ele foi buscar ela. Ainda estava chovendo. Quando chegaram, parou a chuva. E aí eles fizeram a sessão de fotos. Aí ele fez o pedido. E após o pedido e depois da comemoração, voltou a chover. E eu fiquei impressionado. Ele foi manso durante a semana. Claro, ele estava ansioso por hoje, mas ele se mostrou muito manso. Tanto que ontem eu estava bem nervoso, porque eu ia pregar hoje. E conversando com ele, a mansidão dele me acalmou. Eu fiquei muito tranquilo para hoje. Agora está um pouco nervoso, mas bem menos do que eu estava ontem. Então, só compartilhar essa história porque eu achei incrível essa entrega dele para com Deus, a confiança que ele teve. E aqui, ainda falando sobre a mansidão, os nossos primeiros pais perderam o reino que lhes foram prometido por causa da exaltação própria. Se esse amigo tivesse confiado nele, talvez o pedido não tivesse acontecido hoje. Talvez fosse postergado, mas não, ele confiou plenamente em Deus e deu certo. E o reino que foi perdido por Adão e Eva, quando eles não confiaram plenamente em Deus, pode ser recuperado através da mansidão. Então, vem a pergunta, eu nunca posso me irar? Aí em Efésios 4, 26... Lá está escrito: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa peneira. O BJ, pastor Vitor, pregou sobre esse texto em um sábado do mês passado. E lá ele comentou sobre 3 tipos de iras que existem traduzidos de palavras gregas. Eu vou me atentar a 2 das 3 traduções. Em Mateus 21, 12. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Nessa situação aqui, Jesus se irou? Se formos considerar a tradução do grego, sim, foi uma ira, mas foi a ira chamada orgei, que é uma indignação natural que a gente pode ter. Então, se for para a gente se irar, que é o texto de Efésios 4, 26, o irar sem pecar é essa indignação natural, que foi o que Jesus teve. Já
em Números 20, 12. Moisés já havia feito sair água da pedra. Na verdade, não foi Moisés, foi Deus, mas usando Moisés. Só que, nessa situação, Moisés já não aguentava mais as murmurações do povo hebraico. E então, ao invés de obedecer a Deus, eu vou ler aqui. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhes disse: Ouve agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: Visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. A ira aqui que Moisés teve foi a ira tumus, que é uma ira quando você explode. E esse tipo de ira é um pecado. E isso que Moisés fez foi um pecado contra Deus, porque ele desobedeceu à vontade de Deus. Se Moisés tivesse feito o que Deus disse e falado a pedra para jorrar água, ele teria glorificado a Deus. Mas nessa situação, Moisés bateu 2 vezes na rocha e foi como se Moisés tivesse feito sair água da rocha. Então isso foi como se fosse uma exaltação de Moisés. E por isso Moisés perdeu a oportunidade de entrar na Canaã, que era a terra prometida. Então, quando desobedecemos a Deus, a gente sofre as consequências aqui terrestres. Moisés, o Espírito de Profecia diz que Moisés, se ele tivesse sido obediente a Deus, ele teria entrado na terra prometida, Canaã, e além disso ele teria sido transladado sem passar pela morte. Mas por causa desse pecado ele não entrou na Canaã e teve que morrer antes de ser transladado. Então, mesmo Moisés, que foi conhecido como o homem mais manso, teve um momento que ele não suportou mais as murmurações daquele povo e não conseguiu mais escutar a vontade de Deus. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que acontece em nossa volta, para não desligarmos de Deus, que a nossa atenção seja voltada sempre para Ele. E como aconteceu com Adão e Eva, que perdeu o reino, Moisés perdeu a oportunidade de entrar na Canaã, a terra prometida. E aí aqui vamos para a segunda parte do versículo de Mateus 5,5, que é o herdarão a terra. A promessa de que os mansos herdarão a terra não é para o agora, porque a terra agora ela é herdada pelo maligno. Então o que se tem aqui é maldade. A gente liga a TV, a gente às vezes até não tem mais esperança no mundo. Então essa promessa de herdar a terra é para a terra, a nova Canaã. E, apesar do erro de Moisés, ao pecar, Moisés perdeu a bênção terrena. Mas ele se arrependeu desse pecado, como podemos ver nesse texto da história de redenção. Satanás reclamou o corpo de Moisés, por causa de sua única transgressão. Porém, Cristo remeteu mansamente a seu pai, dizendo: O Senhor te repreenda. Cristo disse a Satanás que sabia ter Moisés humildemente se arrependido do seu único erro, que mancha alguma repousava sobre seu caráter, e que seu nome permanecia incontaminado no livro celestial. Então Cristo ressuscitou o corpo de Moisés, que Satanás estivera requerendo. Então, aqui acabou. Que a gente possa ter esse foco. Aqui nessa terra, o nosso único objetivo é imitar Cristo, ser igual a Cristo, semelhante a Cristo. Então, se Cristo é manso e Ele pede para que sejamos mansos,
que a gente possa procurar ser manso. A única coisa que a gente vai levar aqui dessa terra é o nosso caráter. Então a gente precisa dessa transformação. A gente aceita a nossa condição de pobre espiritual. A gente se arrepende disso. A graça de Cristo nos alcança, nos transforma. E então a gente começa a evoluir espiritualmente. E que nosso caráter possa ser transformado, então. A Bruna e a Bianca irão trazer uma mensagem musical agora. E que se você se sentir tocado nesse momento que elas cantarem, levante-se e fale com Deus. Que possamos ouvir quem é manso e suave. Manso e suave, Jesus tá chamando, chama por ti e por mim. Eis que ele a porta espera, velando, vela por ti. Manso e suave, Jesus chamando, chama, ó, vem pecando, pois que esperamos Jesus convidando, convida-te. Sim, dando a ti, dando a mim. Vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus tá chamando, chama, ó, vem pecando. Vamos orar. Vamos orar, então. Se puder, fique em pé. Pai, muito obrigado, porque o Senhor é misericordioso conosco. Obrigado, Pai, porque apesar de nossa condição pecadora, nossa condição não merecedora de nada, o Senhor vem com sua graça, Pai, e nos transforma, nos faz seu filho. Senhor, que possamos nos entregar inteiramente em suas mãos e deixar que nossa vida seja guiada, Pai, pelo teu Santo Espírito. Que o Senhor possa levar essas pessoas em segurança para casa agora e esteja abençoando a semana de cada um aqui, Pai. Isso que eu te peço, em Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.